Boa noite, Hare Krishna. Então, estamos de volta, mais uma noite do Dharma, mais uma semana começando. Então, todo domingo a gente tem Dharma na Bhagavad Gita. Hoje a gente vai ver o capítulo 4. Então, agora vamos falar sobre o tema de hoje, né? Dharma na Bhagavad Gita, capítulo 4. Para quem não viu os outros 3 capítulos, estão todos aí disponíveis, né? No acervo das nossas redes sociais. Então, recapitulando brevemente onde a gente parou no domingo passado, a gente estava falando, né, sobre o capítulo 3 da Bhagavad Gita, Karma Yoga, quando Krishna ele explica para Arjuna como que ele poderia purificar o seu karma, como que ele poderia purificar a reação das suas atividades egoístas, e aí Krishna explica para Arjuna que deixar de agir não era uma possibilidade. Ele vai falar que não existe isso de você deixar de agir, né? Se você quer deixar de executar qualquer tipo de ação para garantir que você não vai executar uma ação vaidosa, uma ação egoísta para não gerar karma, ele já fala, você já está errado. Porque simplesmente o fato de você não agir significa que você não vai cumprir seus deveres. E se você não cumpre seus deveres no mundo, alguém vai sair prejudicado, né? A gente tem independente, tem pessoas que dependem da gente ir lá e se esforçar para executar o nosso dever. Se a gente se esforça e ainda assim a gente não consegue ter sucesso a partir dos parâmetros materiais, aí tudo bem, aí é outra história. Aí Krishna também fala que é melhor você assim ser destruído, né? Ou seja, você encontrar aparentemente fracasso nesse mundo tentando cumprir seu dever, seu dharma, né? Assim, a missão que você nasceu para cumprir, do que você ter aparentemente sucesso e não cumprir seu dharma, porque não existe sucesso de verdade se você negligencia a missão que você veio fazer nesse mundo, né? E Krishna fala sobre a importância da gente executar, né, esse dever, cumprir essa missão como uma oferenda a Deus. Então Krishna introduziu outro conceito, que é a ideia de Jagya, né, a ideia de você oferecer assim algo material para Deus, e aí essa oferenda se torna transcendental, se torna espiritual, que isso é assim um elemento, né, uma ferramenta muito poderosa que a gente tem para executar yoga dentro desse mundo, para executar essa conexão com o divino. E aí, depois de ouvir esses conhecimentos, Arjuna ele fica incomodado com uma questão. Ele se pergunta, né? E ele pergunta para Krishna, olha, às vezes parece que assim eu erro sem querer errar, né? Parece que eu sou arrastado, impelido ao erro, impelido ao pecado. Por que isso acontece? E aí Krishna explica que é por causa da luxúria. A luxúria é o desejo egoísta, né? O desejo da gente explorar as outras pessoas, de explorar esse mundo para satisfazer os nossos próprios desejos pessoais, né? E a natureza da alma, o dharma da alma, nosso dever eterno, é servir. Fomos feitos para servir. A gente só vai encontrar a felicidade quando a gente estiver servindo. Quando a gente muda isso, quando a gente muda esse fluxo, ao invés de passar a tentar servir a Deus, tentar servir as outras almas, ser um servo, a gente passa a querer desfrutar do serviço que pode ser prestado pra gente, né, pelos outros ou por esse mundo. Aí a gente está em Maya, a gente está em ilusão, né? E aí quando a gente está assim afetado, né, quando a nossa consciência está maculado por esse tipo de egoísmo, aí essa luxúria ela vai se instaurar, Krishna fala, nos nossos sentidos, né, nos sentidos do nosso corpo, na nossa mente, né, ou seja, nas nossas emoções, sentimentos e na nossa inteligência, na nossa capacidade de discriminação. E aí não tem mais jeito. Krishna fala, isso vai inevitavelmente acontecer. Você vai acabar errando mesmo sem querer errar. E aí Krishna fala que só tem um jeito da gente remediar isso. Ele vai falar que é com Jnana, com conhecimento transcendental. Então nessa parte, nesse ponto, termina o capítulo 3 da Bhagavad Gita e termina, né, assim, a explicação que a gente deu semana passada. E aí isso é a deixa perfeita pro tema que a gente vai ver hoje, pro 4º capítulo da Bhagavad Gita, que é chamado Jnana Yoga, Yoga do conhecimento, né? Krishna termina o capítulo anterior falando que só o conhecimento pode remover esse problema, e aí agora ele vai explicar como isso acontece. Então Krishna começa o capítulo falando para Arjuna que ele já ensinou essa Jnana Yoga, ele já ensinou esse conhecimento transcendental no passado, inclusive para Vivaswan. Vivaswan é o deus do sol. Então ele fala, eu ensinei esse conhecimento para o Deus do Sol, e o Deus do Sol ele ensinou esse conhecimento para Manu, o pai da humanidade, né? Os Vedas falam que cada planeta que existe nesse mundo tem um Deus, né? Um semideus que preside esse planeta, que toma conta desse planeta, o planeta Terra que a gente está, por exemplo,
quem toma conta é uma semideusa chamada Bhumi, a Mãe Terra. Então o Sol também tem assim uma deidade, um semideus que preside, que toma conta do Sol, que é Vivaswan. E Manu é o patriarca original da humanidade, né? Manu foi o primeiro ser humano, segundo a visão dos Vedas, que foi também o primeiro legislador, a primeira pessoa a chegar e criar um código penal, e era um código penal totalmente baseado no conceito de Dharma. E ele recebe conhecimento através de Vivaswan, né, através do Deus do Sol, e aí depois ele transmite, né, Krishna fala, esse mesmo conhecimento para Ikshvaku, seu filho. E aí Krishna fala que através, né, dessa recepção de conhecimento através de um mestre, né, o Deus do Sol recebeu o conhecimento de Krishna, Manu recebeu o conhecimento através do Sol, Ikshvaku recebeu através de Manu. Ele vai falar, os grandes reis, os reis sábios desse mundo, né, os Rajashis, esse é um termo bem frequente na literatura védica, reis santos, né? Porque para você ser um rei, na verdade, dentro do conceito védico, você não deveria ser só um bom estrategista militar, né? Não deveria ser só um bom administrador do Estado, só uma pessoa forte militarmente, mas você também deveria ser uma personalidade santa, porque o rei, na verdade, ele tem que atender, ele tem que proteger todos os cidadãos. Então ele tem que ter conhecimento espiritual, porque o único tipo de conhecimento que vai atender e proteger diferentes tipos de pessoas é o conhecimento espiritual. Então, assim, o Dharma, né, de um rei também era ser iluminado por esse conhecimento e legislar e governar e administrar seu reino a partir desse conhecimento. E aí Krishna fala que muitos reis, assim, santos, se purificaram, se iluminaram dessa forma, né? Mas ele fala que a sucessão a sucessão discipular ela foi rompida, né? Essa sucessão de transmissão do conhecimento ela deixou de existir em um determinado momento, né? Você tinha um mestre que transmitia esse conhecimento para esse discípulo e o discípulo transmitia para outro discípulo, mas uma hora esse conhecimento parou de ser transmitido, pelo menos parou de ser transmitido de forma pura. Mas aí isso deixa assim Arjuna com uma pulga atrás da orelha. Arjuna ele se faz um questionamento, né? Ele pergunta para Krishna, olha Krishna, Vivaswan, Deus do Sol, é muito mais antigo que você. Como que você está falando agora que foi você que ensinou Gyana, ensinou esse conhecimento transcendental para ele? Isso não faz sentido. E aí Krishna fala, olha Arjuna, na verdade é porque tanto eu quanto você já tivemos muitos nascimentos, né? Isso agora não é nosso primeiro nascimento, a gente já teve muitos nascimentos nesse mundo material, mas tem uma diferença. Eu me lembro de todos os meus nascimentos e você não se lembra. Então, né, tem essa diferença porque Deus ele é absoluto. Deus ele é totalmente transcendental. Então, quando Deus vem no mundo material, Deus não é afetado pela matéria. Né? Quando a gente reencarna, as lembranças que nós tínhamos da vida passada são perdidas, né? Na verdade, não perdidas, mas elas se transformam no nosso inconsciente. Com Krishna isso não acontece, com Deus isso não acontece. Quando Deus vem nesse mundo na forma de um avatar, ele não é afetado pela matéria dessa forma, né? A sua memória não é corrompida, ele não recebe nenhum tipo de prejuízo, porque ele, na verdade, está além da matéria. Quando nós reencarnamos, nós perdemos o acesso à memória de outras vidas. E aí, nesse momento, Krishna ele revela algo importante para Arjuna, né? Ele revela para Arjuna que ele é um avatar, que ele é o próprio Deus que apareceu nesse mundo para cumprir um propósito, para cumprir uma missão. Né? Até agora, até esse momento, ele estava falando com Arjuna como um amigo, como um primo. Na verdade, assim, a pessoa mais querida para Arjuna, né? E que Arjuna, no capítulo 2, já começou a tratar ele como mestre, mas ainda via ele como uma pessoa, né? Comum. Agora ele entendeu que ele, na verdade, não é uma pessoa comum, que ele é a pessoa suprema. É o próprio Deus que está ali diante dele revelando conhecimento espiritual. Então, assim, agora a coisa fica mais séria. E agora Arjuna tem que ouvir com muito mais cuidado o que Krishna tem para falar. E aí Krishna explica o que é um avatar. Krishna vai falar que sempre que tem um predomínio da irreligião, né, sempre que assim os pilares do Dharma começam a ser corrompidos, né, e um declínio da religião, ou seja, um declínio do Dharma, ele fala que ele vem nesse mundo para salvar o mundo. Né? E quais são os pilares do Dharma? É a pureza, né? A pureza é esse sentimento, essa virtude, na verdade, que faz com que a gente se relacione com outras pessoas sem querer explorá-las, né? Essa é a base da pureza. A pureza
é a ausência, né? Quanto mais puro alguém é, mais ausente nessa pessoa o desejo de explorar a outra pessoa, de tentar usar aquela pessoa como um instrumento da sua satisfação pessoal, da sua satisfação egoísta, né? Então esse é o primeiro pilar do Dharma, pureza. Também Satya, a veracidade, Ahimsa, né? A misericórdia, a não violência. E também tapas, né? Assim, a austeridade, a sobriedade, aquele senso, né, assim, de retidão que faz com que uma pessoa faça aquilo que é certo, mesmo que não seja agradável para ela, e que evite de fazer uma coisa que é errada, mesmo que aquilo seja agradável para ela. Então, quando existe uma ruptura social desses pilares do Dharma, é a hora do próprio Deus vir, assim, arrumar a bagunça, né, dele restaurar um ambiente espiritualmente saudável nesse mundo. E aí Krishna fala que ele vem para esse mundo para cumprir 3 propósitos, né? Que era após era, ele vem nesse mundo para cumprir 3 propósitos. Ele vem para proteger os sadhus, né? Então, quando ele fala isso, ele também está incentivando Arjuna, porque quem são os sadhus? Os sadhus são os espiritualistas, os transcendentalistas, aquelas pessoas que estão buscando uma meta espiritual na vida. Arjuna e seus irmãos, eles eram esse tipo de pessoa. Então ele fala que ele vem para proteger os sadhus, ele vem para proteger os transcendentalistas, e eles, já que eles iam participar de uma batalha, né? Então, assim, Krishna já está declarando, eu estou do lado de vocês porque vocês estão do lado do Dharma. E Krishna também fala, depois, né? Ele vem para proteger os espiritualistas e ele vem para aniquilar os canalhas, né? Ele fala isso, ele vem para aniquilar as pessoas que estão propagando o mal nesse mundo, aquelas pessoas que estão destruindo os pilares do Dharma. E nesse momento a gente pode se perguntar assim, poxa, mas Deus ele vem para fazer mal para alguém? Né? Porque ele fala que ele vem para aniquilar os canalhas, assim, ele vem para destruir essas pessoas que estão destruindo o Dharma. Mas o ponto não é esse, né? Deus ele é totalmente absoluto, Deus é totalmente transcendental. E como Krishna vai falar na Bhagavad Gita também, Deus ele é imparcial, né? E ele é imparcial não porque ele não se importa com ninguém, mas simplesmente porque ele se importa igualmente com todos e se importa assim infinitamente com todas as almas, porque todas as almas são parte dele. Então Deus não pode fazer mal para ninguém, né? Quando Deus derrota alguém, quando ele aniquila alguém, quando ele vem nesse mundo como um avatar, como ele mesmo está falando nesse verso, como Deus é transcendental, aquela pessoa que é derrotada por Deus, na verdade o que acontece é que ela é purificada de todo o karma que ela tem. Né? Tem pessoas que elas estão usando tão mal o seu livre-arbítrio, que estão acumulando tanto karma negativo, estão assim, destruindo tanto o pilar do Dharma, que simplesmente chafurdaram, né, numa poça de ignorância, de maldade. Então, Krishna vem e derrota elas e purifica elas desse karma, porque elas estão numa posição tão baixa que é difícil resgatar elas através do conhecimento, difícil fazer elas se interessarem pelo conhecimento. Então Krishna fala que ele vem e derrota, mas quando ele faz isso ele está purificando o karma. Então Krishna está incentivando a Arjuna de novo a lutar quando ele fala isso. Por quê? Porque Arjuna não queria lutar com seus parentes, não queria lutar com Duryodhana, seus outros primos e tudo mais, porque estava com medo de causar um prejuízo para eles, causar um dano, né? E Krishna fala, não existe isso, eu também estou aqui, estou presente nesse campo de batalha, então se você lutar porque eu estou falando que esse é o seu Dharma, aquelas pessoas que forem derrotadas, elas também vão ser purificadas, né? Você vai estar fazendo o bem para os seus adversários também, porque você está lutando pela causa do Dharma. Então Krishna, né, recapitulando, ele fala que ele vem nesse mundo para proteger os transcendentalistas, os espiritualistas, ele vem para derrotar aquelas pessoas que estão destruindo o pilar do Dharma, e ele vem para poder ensinar o caminho do Dharma. Ele fala que ele vem restabelecer esse conhecimento a respeito do Dharma. E aí Krishna fala que, assim, no passado, né, ele fala assim para Arjuna que no passado muitas pessoas já se purificaram dos 3 grilhões que mantêm a gente preso, né, a matéria, a ilusão, o egoísmo, através desse conhecimento transcendental, desse conhecimento que os avatares revelam, né? O avatar é a vinda de Deus a esse mundo. Então, sempre que um avatar vem nesse mundo, ele revela Gyana, revela o conhecimento transcendental. E aí Krishna fala que usando esse Gyana, usando esse conhecimento transcendental, muitas e muitas e muitas almas já se purificaram da ira, do medo e do apego, né? Essas 3 coisas prendem a gente a esse mundo. Então a gente tem medo porque normalmente a gente tem medo daquilo que a gente não conhece, né? O desconhecido provoca medo na gente. É uma sensação de autodefesa, né? Então, o conhecimento transcendental, na verdade, vai revelar tudo aquilo
que existe nesse mundo, porque vai fazer a gente entender esse mundo a partir da perspectiva de Deus. Né? Deus, ele não só entende como as coisas funcionam nesse mundo, como ele também entende qual é o propósito delas. Então, através de Jnana Yoga, a gente vai entender o propósito de cada coisa nesse mundo. E a gente vai entender que o propósito de tudo nesse mundo, inclusive o sofrimento, inclusive as tristezas, inclusive, né, aqueles eventos que parecem pesarosos, eles visam o nosso aprimoramento pessoal, visam a nossa elevação espiritual. Então, beleza, né? Você fala assim, poxa, se tudo que Deus está fazendo, se esse mundo inteiro é para me ajudar, então não tem por que eu ter medo. E também, assim, o apego. Krishna fala que a gente fica apegado à matéria. E por que a gente fica apegado à matéria? Porque a gente tem a necessidade de ser feliz. E aí, como a única coisa que a gente conhece nesse momento é a matéria, a única alternativa de felicidade que a gente tem é o sucesso material. Então, a única forma da gente se desapegar da matéria é a gente ter uma alternativa rival, né, e que seja superior, ou seja, tem uma alternativa espiritual. A gente está apegado à matéria porque a gente acha que a nossa felicidade, o nosso sucesso vai vir daqui, e aí o conhecimento transcendental vai mostrar pra gente que existe, na verdade, uma possibilidade de sucesso e de felicidade muito superior, né, que é a felicidade espiritual. Então, só através disso, só experimentando gradualmente essa felicidade espiritual, que a gente vai se desapegar da felicidade que vem através do egoísmo material. E por fim, Krishna também fala que esse Jnana, esse conhecimento transcendental, vai permitir que a gente se desapegue da ira, que a gente se livre da ira, né? Porque a gente fica irado porque a gente vê as outras pessoas como nossos rivais, nossos inimigos nesse mundo. O conhecimento transcendental vai fazer a gente ver todo mundo em relação com Deus. E vendo todo mundo em relação com Deus, você vai ver que todo mundo, na verdade, merece ser ajudado, merece ser servido, merece ser respeitado. Então a gente consegue ir apaziguando a nossa ira através de Jnana, do conhecimento transcendental. E aí Krishna fala também, né, depois de falar isso, falar que esse Jnana já libertou muitas almas desses 3 grilhões, ele fala, olha, assim que todo mundo, né, é recompensado proporcionalmente por Krishna. Ele fala, eu recompenso proporcionalmente todos aqueles que se rendem a mim. Na medida que a gente se rende, na medida que a gente serve a Deus, Deus vai recompensando a gente, né? Então, ele também fala, só que todos seguem os meus caminhos sob todos os aspectos. Então, isso é muito, assim, interessante Krishna falar isso, né? Que todos seguem os desígnios de Deus, todos seguem os caminhos de Deus sob todos os aspectos. Então esse mundo, ele é um local de aprendizado, né? E aí a gente vai constatar que tem muita gente que parece não estar aprendendo nada nesse mundo, né? Assim, pessoas que estão só vivendo de forma frívola, hedonista, vaidosa e não estão aprendendo nada. A Krishna fala que não, né? Mesmo essas pessoas que elas estão desperdiçando a vida, porque é um desperdício, né? Ter uma vida que não seja uma vida pelo Dharma, uma vida para o Dharma, uma vida para Deus, é um desperdício. Mas o que acontece é que mesmo isso, mesmo a nossa experiência nesse mundo vai causar algum tipo de frustração na gente. Mesmo uma vida, assim, impiedosa, mesmo uma vida letárgica, mesmo uma vida sem propósito, vai provocar frustração na gente. E uma hora, essa frustração vai fazer com que a gente se mova e saia da nossa zona de conforto e busque a transcendência. Tente alcançar a transcendência. Então, assim, de uma forma ou de outra, né, Krishna, ele cria esse mundo para o nosso aprimoramento pessoal. Ele cria esse mundo para motivar a gente a avançar espiritualmente. E Krishna, ele é infalível, né? Um dos nomes de Krishna é Achyuta, aquele que é infalível. Se Krishna é infalível para a gente alcançar a transcendência, então isso vai acontecer com todo mundo, né? Todo mundo em algum momento vai pegar esse gancho e vai avançar espiritualmente, vai despertar pela busca pela transcendência. Não tem a possibilidade do plano, do projeto de Krishna fracassar, né? Então ele fala sobre, né, todos os aspectos, todos estão assim me seguindo os meus desígnios de alguma forma. E aí Krishna, ele fala, né, que assim a forma que a gente tem de se libertar do egoísmo material é unicamente através de Jnana Yoga, é unicamente através desse conhecimento que esses avatares vêm para revelar nesse mundo. Qualquer conhecimento que a gente possa produzir nesse mundo vai ser limitado e vai ser imperfeito, porque nós somos limitados, nós somos imperfeitos, né? Então tudo que a gente produzir também vai ser maculado por essas características. Então como que a gente vai conseguir escapar da ilusão material a partir de qualquer esforço que a gente empreenda, se os nossos esforços, se a nossa inteligência, se a nossa sabedoria, né, se as nossas experiências elas já são afetadas diretamente pela essa própria imperfeição, se elas já são afetadas diretamente por essa própria ilusão que a gente está tentando escapar. Né? Então a única forma da gente se libertar nesse mundo é ser alguém que está totalmente livre da ilusão,
alguém que está totalmente acima desse mundo, alguém que é totalmente perfeito, revele um conhecimento pra gente, né? Então esse conhecimento ele tem que vir de fora desse mundo, por isso que os avatares, né, as expansões de Deus que se manifestam na matéria, elas têm que vir. E aí, Krishna, ele fala que, assim, uma pessoa que ela é inteligente de verdade, ela consegue ver ação na inação e inação na ação, né? Isso era uma dúvida que Arjuna tinha no capítulo anterior. Ele estava em dúvida sobre o que era melhor, se era agir nesse mundo de acordo com o Dharma, ou era simplesmente cultivar conhecimento e deixar de agir. Então aqui Krishna, mais uma vez, está reiterando sua resposta. Ele está falando, uma pessoa inteligente, na verdade, ele vê ação na inação. Ou seja, quando você está inerte, quando você não está fazendo ação nenhuma, quando você está deixando de cumprir seu Dharma, você está agindo materialmente. Existe uma ação material, né, na inação material, porque você está gerando karma. Karma é a reação de toda ação egoísta nossa. Quando a gente deixa de assumir responsabilidade nesse mundo para não se envolver com os problemas desse mundo, o que acontece é que, na verdade, a gente tomou uma decisão. E aí foi uma decisão egoísta. Então vai ter karma. E ele fala também quem vê inação na ação. Ou seja, quem age nesse mundo, mas age com a sua inteligência purificada por esse Jnana, por esse conhecimento transcendental, beleza, ele vai agir, mas não vai ter nenhuma reação kármica. Ou seja, tem inação na ação. E aí Krishna fala que por isso que todos nós temos que ter esse senso de águia, esse senso de sacrifício. E a Krishna fala, tem muitos tipos de pessoas que fazem sacrifícios. Tem yogis, né, que eles sacrificam tudo no fogo do Brahman Supremo, ou seja, eles sacrificam tudo na meditação, na energia de Deus, né? Ele vai falar que tem os brahmacharis, ou seja, aqueles monges celibatários, ele fala, eles sacrificam a sua audição, né? E eles sacrificam assim, os seus sentidos, né? No fogo do conhecimento também. Então, assim, a ideia de sacrificar aqui, né, é de sacrifício, de fazer algo sagrado, de fazer uma oferenda a Deus, né? Ele vai falar os grihastas, ou seja, os pais de família, aquelas pessoas que estão cheias de deveres sociais, eles vão fazer um sacrifício, na verdade, né, dos sentidos, dos objetos dos sentidos no fogo dos sentidos, né? Então eles vão estar, assim, na verdade, lidando com a matéria, mas usando a matéria não para um propósito egoísta, né? Os brahmacharis, os monges, eles vão estar sacrificando a sua capacidade auditiva no sentido de que eles vão estar o tempo todo tentando ouvir conhecimento espiritual, né? Assim, eles vão estar se conectando a Deus através dessa forma. E da mesma forma que Krishna explica que tem outros, né, que vão fazer esse ato de conexão com a transcendência através do Ashtanga Yoga, né? Tem aqueles que vão fazer isso totalmente através de pranayamas, Krishna vai falar isso, né? E vai falar que tem pessoas que vão fazer esse ato de conexão com a transcendência, praticando misticismo. Ele vai falar que tem muitas formas de você fazer isso, mas ele fala, o importante é você fazer esse Jagya. E ele fala, e você só vai entender qual é o espírito do Jagya, você só vai entender qual é o espírito dessa conexão com a transcendência quando você tiver Jnana Yoga, quando você tiver o conhecimento transcendental. Então ele fala, tem muitas formas de você se conectar com a transcendência, tem muitos caminhos que você pode percorrer para poder conseguir alcançar a espiritualidade, para alcançar uma relação com Deus. E ele vai falar que diferentes pessoas vão percorrer diferentes caminhos, dependendo da sua própria personalidade, dependendo, né, assim, da sua bagagem kármica, dependendo de muitos fatores. Mas o que caracteriza cada um desses jagyas, o que caracteriza cada um desses tipos de esforços nesse mundo como um trabalho sagrado, como um trabalho transcendental, é se esse trabalho é feito com Jnana, se esse trabalho é feito com conhecimento espiritual, né? E aí Krishna explica que, assim, a única forma da gente receber esse Jnana, receber esse conhecimento transcendental da forma correta, é se a gente receber ele de outra pessoa que já vive esse Jnana e que recebeu também esse Jnana, que recebeu esse conhecimento transcendental através de uma sucessão discipular.
Ou seja, Krishna ele vem nesse mundo e revela o conhecimento para algumas pessoas. Essas pessoas revelam para outras pessoas, essas pessoas revelam para outras pessoas, e isso cria o que é chamado em sânscrito de parampara, uma sucessão discipular. Uma pessoa que foi iluminada diretamente por Krishna pode iluminar outras pessoas, e quando ele ilumina essas outras pessoas, ele está transmitindo o mesmo conhecimento que Krishna passou. Ele está sendo totalmente transparente. Por isso, receber o conhecimento de Krishna ou receber o conhecimento de alguém que foi iluminado por Krishna não é diferente, né? Não é que assim, a gente recebeu o conhecimento diretamente de Krishna e receber através de alguém que foi iluminado por Krishna é menor, né? Você receber de outra pessoa do que receber diretamente de Krishna, porque uma pessoa que foi realmente purificada, né, por esse guiana, por esse conhecimento transcendental, ele na verdade vai repassar o conhecimento sem, assim, botar dentro desse conhecimento suas próprias impressões pessoais, né? Ele vai tentar transmitir esse conhecimento da forma mais pura possível. Ele vai tentar transmitir a essência da mensagem de Krishna. Então, Krishna fala que a única forma da gente entender esse conhecimento e viver esse conhecimento, se purificar por esse conhecimento e transformar nossa vida em jagya, transformar nossa vida num ato assim, de oferenda a Deus, é se a gente recebe esse conhecimento através de uma sucessão discipular, de um mestre. E aí ele fala, por isso que a gente tem que, né, Krishna vai falar para Arjuna, se aproxima desse mestre, né, e faça 3 coisas. Primeiro, se aproxima dele com humildade. Então é importante isso, né? É importante a gente reconhecer as nossas limitações pessoais, reconhecer que apesar de qualquer qualidade que a gente tem, apesar de qualquer inteligência, né, qualquer valor, atributo que a gente possua, a gente não tem, né, por mais recursos que a gente tem, a gente nunca vai ter recursos suficientes para sanar, para resolver os nossos próprios problemas nesse mundo, né? Arjuna, por exemplo, ele pede para Krishna atuar como mestre dele quando ele se vê diante de uma situação de total perplexidade. Ele vê que eu estou diante de uma situação que não tem como eu resolver essa situação de forma alguma, né? Então, ele tem que recorrer a alguém que possa ajudar ele. Então é importante a gente ter essa ciência, né, da nossa limitação. Tem um grande poeta medieval, Alexander Pope, que ele fala que modéstia é sinônimo de inteligência. Né? Uma pessoa que é inteligente de verdade, ela não é orgulhosa. Uma pessoa que é inteligente de verdade, ela conhece bem assim suas fraquezas, conhece bem seus pontos fracos, por isso ela é humilde, né? Então, humildade e inteligência são 2 coisas que andam junto. Uma pessoa que é vaidosa, ela pode ser muito intelectualizada, mas inteligente mesmo ela não é. Então, Krishna fala, seja inteligente, seja humilde. Se aproxime desse mestre com humildade, porque a humildade que você tiver é o quanto aberto você vai estar para receber o conhecimento de verdade, né? Se você não tiver humildade, você vai receber o conhecimento, vai começar a interpretar ele do seu próprio jeito, achar que você pode melhorar esse conhecimento, né, que você vai produzir um conhecimento melhor do que aquele que um avatar revelou, e aí pronto, você vai ter estragado toda a experiência transcendental. E aí Krishna fala, você também tem que tirar todas as suas dúvidas, né? Seja inquisitivo, faça perguntas para esse mestre. Não deixe as dúvidas ficarem dentro de você, esclareça qualquer dúvida que você tem. Né? Então a gente tem que adquirir esse conhecimento, a gente tem que receber o conhecimento de uma forma que ele ressignifique a nossa vida na prática, porque a gente vai começar a entender assim como esse mundo funciona, qual é a influência, né, da matéria sobre a nossa consciência, o que eu devo fazer para agir de forma correta, né? Então a gente precisa entender as coisas de forma muito apropriada. Né? A gente não adianta só ter fé no conhecimento se esse conhecimento ele realmente não permear a nossa vida. A gente tem que ter uma relação prática com o conhecimento e a gente vai ter essa relação prática quando não houver mais dúvidas, né? Então, assim, ter uma relação de verdade, uma relação honesta com o mestre espiritual significa receber também a autonomia espiritual que o mestre tem para te oferecer. Né? A gente não pode ficar a vida inteira assim também só achando que a gente vai ficar assim, só ali, né, junto do mestre espiritual, querendo que ele resolva os nossos problemas. A gente tem que ganhar força pra gente resolver não só os nossos problemas, como resolver o problema de outras pessoas. Né? A gente tem que transmitir esse conhecimento adiante. Então, a gente tem que dissipar todas as nossas dúvidas. E aí, Krishna também fala, e você tem que servir essas almas que estão distribuindo conhecimento, né? Não é só ir lá e desfrutar, não tem que chegar só com uma mentalidade de consumo. As pessoas estão transmitindo conhecimento, esses mestres estão transmitindo conhecimento que veio através da sucessão discipular, que remonta até Krishna originalmente. Você não pode pegar e só se aproveitar desse conhecimento, né? Você tem que
pagar o preço por esse conhecimento, e você vai fazer isso servindo essas almas que estão se esforçando para propagar esse conhecimento. E como você serve elas? Se alguém realmente é um mestre, se alguém é realmente qualificado para transmitir o conhecimento espiritual, o maior desejo da vida dessa pessoa é transmitir esse conhecimento espiritual. Então, servi-la significa ajudá-la a propagar o conhecimento ainda mais, né? Então, você foi lá, você recebeu esse conhecimento, você foi purificado, você está mudando a sua vida, então agora você tem que ajudar outras pessoas a fazerem, né, a receberem esse benefício, receberem essa misericórdia também, e você vai fazer isso servindo aquelas pessoas que estão transmitindo o conhecimento, ajudando elas, né? Então Krishna fala que se você fizer isso, se você receber o conhecimento dessas pessoas que já vivem esse conhecimento, que fazem parte dessa sucessão discipular, então ele fala, você pode ser o maior de todos os pecadores, você pode ter assim karma negativo até dizer que chega. Você pode, se você se abrigar no conhecimento, né, se você se abrigar na embarcação do conhecimento transcendental, você vai ser capaz de cruzar o oceano das misérias, né? Krishna fala isso. Então, alguém que de verdade seguiu esses 3 passos, né, se tornou humilde, se aproximou de um mestre, ouviu o conhecimento desse mestre e serviu esse mestre, pronto, ele está abrigado na embarcação do conhecimento transcendental. E agora ele está vivendo o conhecimento de fato. O conhecimento para ele não é só uma experiência teórica, não é só uma filosofia bacana que até dá sentido para a vida dele, mas que ele não transporta isso para o plano prático, né? Ele não muda, ele não ressignifica seu comportamento para acomodar, né, essa guiana, esse conhecimento transcendental dentro da sua vida prática. Não, agora ele já está totalmente protegido. Por quê? Porque tudo que ele está vivendo, tudo aquilo que ele está fazendo nesse mundo, ele está tentando ver Deus por trás desse mundo, né? Está tentando ver a transcendência por trás desse mundo, está entendendo como ele deve agir nesse mundo. Então Krishna fala, você tem que buscar esse abrigo desse guiana, tem que buscar o abrigo desse conhecimento transcendental. Só que aquelas pessoas que são ignorantes e aquelas pessoas que não têm fé, aquelas pessoas que têm dúvidas, Krishna vai falar, elas não conseguem ter felicidade nem nessa vida, nem na próxima, né? Elas não vão ter felicidade. Uma pessoa que ela tem dúvidas, né, que ela está indecisa, imagina alguém que foi lá, trabalhou, né, estudou pra caramba e passou no vestibular, né? Então assim, pode estar feliz porque ele passou no vestibular, mas ele começa a fazer o curso, aí começa a aparecer dúvidas, aí ele fica assim, pô, será que eu fiz a escolha certa? Será que eu não fiz? A dúvida, pronto, já ruiu, né? Toda a possibilidade dele ficar feliz, desfrutando daquele curso, vai por água abaixo, né? Então sempre que a gente toma uma decisão na vida e depois fica em dúvida se era aquilo que era para fazer, se era aquilo que não era, quando você não sabe o que fazer, as dúvidas elas acabam totalmente com a sua possibilidade de felicidade. Então o Krishna fala, se você quer ser feliz, você não pode ter dúvidas. Se você quer viver esse conhecimento, você não pode ter dúvidas. Então você tem que extinguir totalmente as dúvidas, tem que extinguir totalmente a sombra da ignorância que ainda possa haver no seu coração, né? E como que você vai fazer isso? Você vai fazer isso através de Jnana Yoga. Então o Krishna ele termina esse capítulo, a última coisa que ele fala é para Arjuna, ele fala assim, armado com yoga, levante-se e lute, ó Bharata, né? Bharata é um termo que ele usa para se referir a Arjuna, né? Bharata foi um grande rei da Índia e Arjuna era descendente dele. Então quando Krishna chama Arjuna de Bharata, ele está falando, olha só, você é descendente do grande Bharata, do maior rei da Índia. Então você não pode ser um cara que vai ficar aí agora desconsolado, né, só sofrendo porque está diante de um problema. Você é descendente de um grande herói, você também tem que ser um herói. E heróis enfrentam problemas, né? Então você está diante da ignorância, você está diante do pesar, você está diante do sofrimento agora, você não pode se encolher, né? Você tem que se levantar e lutar, mas você não vai se levantar e lutar com uma arma material, porque uma arma material não vai ser capaz de dissipar a ignorância, não vai ser capaz de vencer Maya, a ilusão material. Para isso você vai precisar de uma arma transcendental. E qual é? Krishna fala, armado com yoga, né? Esse yoga que ele está falando é esse Jnana Yoga, armado com conhecimento transcendental, você vai lá e luta. E então a gente tem que tentar, né, viver essa vida e combater todos os problemas que aparecem nessa vida dessa forma, né, com Jnana Yoga, com essa arma do conhecimento transcendental. Então, para isso, a gente precisa muito, né, entender a importância desses 3 elementos que foram falados nesse capítulo, né? Os 3 grandes conceitos desse capítulo são Avatar, as manifestações divinas de Deus nesse mundo, né? Avatar significa literalmente aquele que desce, né? A gente, quando a gente desce
para algum lugar, assim, a gente desce uma escada, quando a gente chega no final da escada, a gente está intacto, né? Assim, a gente não teve a nossa integridade, a gente chega igual a gente estava antes de descer, a nossa integridade ela não foi abalada. Se a gente cai da escada, a gente vai rolando a escada, se machucando todo, quando a gente chega lá embaixo, a gente pode ter se ferido, né, quebrado um braço, pode ter cortado uma perna. O que aconteceu foi que a gente caiu. Então a gente cai nesse mundo material. Por quê? Porque nós somos seres espirituais, mas quando a gente cai nesse mundo, a gente perde o contato com a nossa essência espiritual. Né? A gente sofreu um prejuízo, a nossa integridade ela foi de certa forma prejudicada porque a gente não está conseguindo acessar a nossa real natureza. Com Deus não acontece isso, né? Quando Deus vem nesse mundo, ele permanece tão transcendental quanto ele é no mundo espiritual e por isso ele consegue revelar esse Jnana Yoga, esse conhecimento que vem direto do mundo espiritual. Só ele pode fazer isso, ou só os seus enviados também. Deus também pode enviar almas totalmente puras do mundo espiritual para transmitir esse Jnana Yoga. Né? Isso é chamado Shakti Avesha Avatar. Shakti significa potência, energia, né? E Vesha é roupa. Então Shakti Avesha Avatar é aquele que se veste como um avatar. É um grande representante de Deus. É uma alma tão pura que ela vem para esse mundo enviado diretamente por Deus e atua com o mesmo poder, com a mesma autoridade que um avatar atuaria. Então, por exemplo, Jesus Cristo, né, é um Shakti Avesha Avatar. Ele vem enviado, né, o Filho de Deus, vem enviado por Deus para cumprir uma missão e vem carregado de potência espiritual, né, e vem ensinar o Dharma como Deus ensinaria. Então, esse conceito é muito importante. A gente tem que saber qual é a fonte do nosso conhecimento. Tem tanto conhecimento hoje em dia aí, assim, promovendo, né, falando que vai trazer a felicidade, a solução para os problemas, mas se essa solução veio de alguma coisa que é material, não sei o que lá, quântico, teoria do não sei o que, não, pronto, isso aí não vai resolver seus problemas porque é algo que foi produzido no mundo material, então foi produzido por alguém que tinha problemas. Qual é a única fonte de soluções verdadeiras pra gente? Avatar. Então, assim, se a fonte, né, de um conhecimento não é um avatar, ele pode ser até uma solução, mas vai ser uma solução parcial, limitada. Solução definitiva para os nossos problemas, só um avatar pode dar. E qual solução é essa? Jnana. Né? Jnana é o conhecimento transcendental. Inclusive, Krishna fala que aqueles que entenderam, né, quem Krishna é, eles já não nascem mais nesse mundo. Aqueles que entenderam a natureza de Krishna, entenderam a natureza das atividades de Krishna, eles voltam para o mundo espiritual. Então, como que a gente vai entender quem Deus é, né? O que constitui suas atividades espirituais? Só através de Jnana Yoga. Mas como que a gente recebe esse conhecimento? Aí é o terceiro ponto importante desse capítulo, né? Parampara, a sucessão discipular. A gente tem que receber esse conhecimento de pessoas que receberam esse conhecimento, de pessoas que receberam esse conhecimento, numa cadeia de sucessão discipular que remonta até Krishna, que remonta até um avatar de Krishna. Então a gente precisa ser treinado nesse conhecimento, não é só receber ele como um curso de filosofia, né, como um coaching espiritual. A gente tem que receber esse conhecimento através de um treinamento, né? E dentro desse treinamento a gente tem que cumprir aqueles 3 requisitos que Krishna fala. A gente tem que ser humilde, a gente tem que tirar todas as nossas dúvidas e a gente também tem que desenvolver a mentalidade, uma tendência, um comportamento servil. A gente tem que querer, na verdade, servir aquelas pessoas que estão revelando conhecimento pra gente e depois essa tendência ela vai ser expandida. A gente não vai querer, na verdade, não só servir aquelas grandes almas que estão revelando conhecimento ou servir o próprio Deus, como a gente vai querer servir a todo mundo. Né? À medida que a gente desenvolve a nossa mentalidade, a nossa tendência de servir, naturalmente a gente vai diminuir a nossa tendência a explorar. E quando a gente diminui a nossa tendência a explorar, a gente vai se livrando demais, vai se livrando da ilusão material. Então isso é a essência desse capítulo 4 da Bhagavad Gita, Jnana Yoga. E aí agora a gente vai ver se tem aqui comentários, perguntas. Então a Patrícia fez um comentário aqui. Uns vão pelo amor, outros pelo sofrimento e outros pela vontade de um conhecimento. De um jeito, nós vamos. Você acredita que até nisso os gunas interferem? Então, gunas são os modos da natureza, né? O que são os modos da natureza? A natureza, ela afeta a nossa consciência de 3 formas, né? Ela pode, assim, afetar a nossa consciência impelindo a gente para a ignorância, né? Ou seja, para a letargia, para a falta de objetividade, para a falta de conhecimento. Ela pode impelir a gente para a paixão, né? A paixão está ligada à ambição, né? Assim, desmedida,
uma mentalidade assim viciada só no sucesso externo, né? Assim, é um desejo de conseguir sucesso de qualquer forma e evitar o fracasso de qualquer forma, né? Paixão está muito ligado à ação, né? Ação assim desenfreada, workaholic, né? E tem a bondade. A bondade é aquele comportamento marcado pela parcimônia, pelo equilíbrio, né? Pela busca por conhecimento. Então, com certeza, né? Assim, o modo da natureza influenciar a gente vai estar muito diretamente ligado ao tipo de aprendizado que a gente vai tirar dessa vida. Agora, a gente também pode selecionar o tipo de influência que a gente quer receber dos modos da natureza, né? Então, quando uma pessoa ela se esforça para estar na bondade, por exemplo, ela vai cada vez mais, né, mudando seus hábitos e vai cada vez tendo mais hábitos na bondade, então naturalmente sua consciência vai ficar mais influenciado pela bondade. Mas o que Jiva Goswami ele explica? Né? Jiva Goswami é um grande mestre da nossa tradição, viveu no século XVI, né? Ele vai falar que aquelas pessoas que estão mais sob a influência do modo da ignorância, elas vão ficar muito frustradas, assim, né? Frustradas mesmo, sofrendo muito. Então, elas vão buscar a vida espiritual como um alívio desse sofrimento. Aquelas pessoas que estão mais sob a influência da paixão, a paixão vai ficar tão grande nela que elas vão ter tantos desejos que elas não, assim, elas mesmas vão entender que nada material vai satisfazer esses desejos todos. Então, elas buscam algo espiritual até como uma forma de ter ganhos, né, materiais. Só que se elas se aproximam da transcendência dessa forma, né, se elas se aproximam de um processo espiritual dessa forma, e encontram um mestre como esse que Krishna falou, né, nesse capítulo, encontra alguém que tem conhecimento de verdade, essa pessoa vai mostrar para ela que, olha só, essa sua perspectiva de sucesso, ela é malfadada, né? Ela não é possível, assim, de ser obtida, né? E ela também não vai te deixar feliz. Então, normalmente, pessoas que estão muito agitadas pela paixão, elas buscam, na verdade, a transcendência até como uma forma, né, de alcançar sucesso, né? Mas aí elas vão entender o que significa sucesso de verdade. E alguém que está mais influenciado pela bondade, ele vai buscar a vida espiritual atrás de conhecimento. Conhecimento também é bom que a gente lembre sempre isso. Conhecimento é uma ótima ferramenta, é um ótimo meio, mas nunca é a meta, né? A meta é sempre esse despertar esse espírito de servir a Deus e servir as outras almas, né? Então, alguém que está sob a influência do mal da bondade, ele vai se aproximar do conhecimento transcendental com essa percepção, né? Querendo cada vez mais conhecimento, querendo cada vez mais entender a si mesmo, entender o mundo, né? Então, com certeza, a influência dos modos que a gente está sofrendo, né, vai levar a gente a se aproximar de Deus de alguma forma distinta. Mas a gente sabe que os modos da natureza, eles são muito mistos, eles são muito misturados. Então, uma pessoa ela pode estar, assim, por exemplo, com a influência da ignorância e da bondade ao mesmo tempo, né? Então ela pode estar sofrendo e ao mesmo tempo querendo conhecimento, né? Existem essas misturas, né? Então, com certeza a influência dos modos de natureza está diretamente ligado assim, ao start, ao gatilho que vai começar a nossa busca pela transcendência. Tá certo então, pessoal? Então não temos mais perguntas por enquanto? Então, só aproveitar então para reforçar o convite de que essa semana a gente vai ter a semana aí do ateísmo versus Dharma, né? A gente vai ver vários argumentos ateístas, vários pontos filosóficos ateístas, e a gente vai ver como que os Vedas respondem a ele, né? São de segunda a quinta essa semana. Então acho que vão ser alguns... a gente vai levantar alguns temas bem interessantes, né? Tá diretamente ligado a isso, né, que a gente viu hoje, Jnana Yoga. Krishna ele fala no final do capítulo para Arjuna que ele não pode deixar assim sobrar nenhuma dúvida na mente dele, né? Dúvida, ela é chamada de mura em sânscrito, né? Mura são as dúvidas. Então Krishna ele é chamado de Murari, né? Aquele que assim acaba com todas as dúvidas. E é dito que um dos primeiros demônios que existiu nesse mundo, assim, um dos primeiros seres de escuridão que existiu nesse mundo foi Mura. Foi a dúvida personificada, né? Então, assim, pra gente ter fé de verdade, não adianta só ter fé, tem que ter fé
sem dúvidas. E como que a gente tira as dúvidas? A gente tira as dúvidas através do conhecimento. Então é muito legal ver esses argumentos ateístas, né? Porque quando a gente para se deparar diante deles, né, quando a gente olha para eles com cuidado, a gente vai ver que ali tem um argumento, né, ali tem uma retórica que pode diretamente, inclusive no futuro, ser algo que vai abalar a nossa fé. Né? Às vezes a gente está bem, igual quando a gente vê no desenho animado, assim, que os personagens vêm correndo, né? Aí tem um abismo, eles não percebem que eles estão correndo por cima do abismo, eles saem correndo assim, e aí quando eles olham para baixo, que eles veem que estão diante do abismo, aí eles vão e caem, né? Até eles olhar para baixo, eles não caem. Então na nossa vida espiritual, às vezes a gente está tão animado, fazendo tantas coisas, né? Tá, assim, num momento de crescente, assim, né? Num momento que tudo tá dando certo, né? Que a gente tá inspirado, e aí a gente tem dúvidas, mas a gente nem repara que essas dúvidas estão lá. E a gente vai avançando, vai avançando, vai avançando. Quando chega um momento que a gente chega num momento de descida, né, que os problemas começam a aparecer, que as coisas já começam a não dar tão certo, que você já não está tão inspirado, aí é esse momento que você vai olhar e vai reparar que você tinha aquelas dúvidas. Aí é esse momento que a gente cai, né? Então é bom a gente olhar com muito cuidado e desarmando essas minas da dúvida antes que elas explodam, antes que a gente esteja distraído e pise nelas de forma descuidada. Então, é isso, pessoal. Esse foi Jnana Yoga, um dos capítulos mais importantes da Bhagavad Gita. Krishna falou sobre a importância da gente não só receber esse conhecimento transcendental, mas receber esse conhecimento com a ajuda de outra pessoa que já vive esse conhecimento, né? Inclusive, Vyasadeva, que é o autor da Bhagavad Gita, ele vai falar num outro texto dele chamado Gita Mahatmya, né, que é a glorificação da Gita, ou seja, onde ele mostra as qualidades da Gita e mostra a forma correta da gente estudar a Gita. Ele também vai falar isso. Ele vai falar que só tem 2 pré-requisitos para a gente entender a Gita. É a gente tá realmente entendendo a Gita literalmente, né? A gente achar que Krishna não é um símbolo, a gente pode achar que Krishna é só um símbolo, né? O símbolo da perfeição interna, o símbolo da felicidade. Não, Krishna é uma pessoa, Krishna é Deus, né? Krishna não é um símbolo de nada, né? Ele é Deus mesmo. Então, ele fala, a primeira coisa é você não achar que a Bhagavad Gita é só uma alegoria, só uma história para ilustrar um ponto, né? E que Deus é uma pessoa de verdade. E o segundo requisito que ele fala é você se aproximar de uma pessoa e estudar a Bhagavad Gita com a ajuda de pessoas que já vivem a Bhagavad Gita. Então, muito importante esse tema da Jnana Yoga, da gente ter essa consciência de que precisamos ter um mestre, ou alguns mestres, pessoas que vão guiar a gente na nossa vida, no nosso estudo da Bhagavad Gita, para isso virar uma experiência real, né? A gente está estudando a Bhagavad Gita em todos esses encontros, mas se a gente não tiver essa percepção de que eu preciso de ajuda de alguém que já está vivendo isso, a gente não vai conseguir acessar o coração da Bhagavad Gita. Então tá bom, pessoal? Então a gente vai ficando por aqui. No próximo domingo a gente vai voltar do ponto onde a gente parou agora, que é onde Krishna vai começar a explicar Karma Sannyasa Yoga, Yoga da renúncia, né? A gente já viu Karma Yoga no capítulo 3 da Bhagavad Gita, como a gente purificar as nossas ações. Depois a gente viu agora Jnana Yoga, como a gente purifica o conhecimento. Quando a gente junta Karma Yoga com Jnana Yoga, quando a gente junta ação pura com conhecimento puro, essas duas coisas, quando interagirem, quando elas se combinarem, elas vão produzir Karma Sannyasa Yoga, Yoga da renúncia, né? Então, renúncia é ação pura mais conhecimento puro, e esse é o tema do próximo capítulo.